Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos lá, mais uma aula, né? Isso é para finalizar a nossa UC do módulo básico aí. Peço que se atente aos prazos, né? Que eu deixei lá no grupo do WhatsApp. Se tiverem dúvida, pessoal, me contatem. Bom, estou aqui para ajudar vocês se for necessário, for preciso aí. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela. Na aula passada eu falei então da parte da limpeza, né, do sistema, utilizando o vácuo, né, fazendo a desidratação, a evacuação através do vácuo, para tirar toda e qualquer umidade, particulado, qualquer coisa que prejudique a performance do sistema, né, tira a sua eficácia como um todo. Feito isso, pessoal, agora a gente precisa fazer a recarga, né, fazer a carga do fluido refrigerante, né. Bom, e para eu fazer a entrada do fluido refrigerante ainda com o sistema em vácuo, eu tenho que adicionar, né, a carga de fluido recomendada, né? Então, se eu mantenho a tubulação original, ou seja, sem acréscimo, eu mantenho aquela carga que o próprio fabricante indica. Mas caso tenha, para cada metro que adicionar, eu tenho que adicionar uma carga igual não igual, mas uma carga proporcional, conforme o fabricante determina de refrigerante. Então, o fabricante vai falar isso, ó, para tantos metros a mais de tubulação, adicione tantos gramas de gás refrigerante, né? Claro, vai depender do seu gás ali e tal, aí tu vai adicionar mais ou menos. E essa adição, pessoal, tem que ser feito com o meu fluido na fase gasosa, né? Então, quando a entrada for o tubo de sucção do compressor. Então, o compressor, nesse caso, ele tem que estar desligado até que a pressão lida no mano-vacuum de baixa se torne positiva, né? Então, a gente sabe que vai estar ainda em indício de vácuo, né? Indicado vácuo. E vale citar que existem equipamentos que permitem que o compressor trabalhe, né? Tem, né? Alguns casos vai trabalhar com pressão negativa. E para ter certeza, né? Que foi a massa de fluido correspondente, a gente coloca esse cilindro junto com uma balança, né? Então, a balança vai dar indício de quanto a gente colocou de gás, né? Bom, e vai ter alguns equipamentos que vai permitir também a carga de fluido refrigerante com a fase líquida, né? Então ele vai ter um tubo de serviço junto aos fios secadores de refrigeradores, cuja finalidade é permitir essa carga de fluido refrigerante na fase líquida. Bom, a carga de fluido refrigerante líquido, pessoal, aí é uma exceção, né? A gente sabe que o líquido não pode entrar no compressor. Então, ele tem que estar desligado, né, durante todo o período de procedimento e várias horas depois, né? Então, o que que acontece? Esse fato, vez ou outra, é negligenciado, como o fato de ganhar tempo. Então, em caso de quebra, o técnico vai ter, então, a obrigação jurídica de repor o compressor. Então, aí, pessoal, vai muito além aí de fazer um mero erro. É até questão judicial. Então, você vai arcar com os custos, né? Então, você tem que substituir o compressor, né? Além disso, é o próprio trabalho que vai ter, né? Você tem que retirar o compressor, colocar um novo e fazer todo o procedimento, né? Então, aquele tempo que em tese você ganhou, na verdade, você vai perder, né? Você perde até muito mais, né? Bom, e quando o fluido refrigerante na fase líquida, esse é o problema, ele misturar com o óleo do cárter do compressor. Então, isso vai fazer com que ele fique espumoso para entrar na câmara de compressão. Isso aí é o que prejudica de fato a performance dele, né? E então qualquer líquido vai fazer o mesmo percurso que o vapor e vai terá de passar pela palheta de baixa pressão na placa de válvula. Então a de baixa pressão ela é projetada, né, considerando a característica de deformação elástica do metal. Então é como se fosse uma mola. Então depois que o fluido passa pela palheta na forma de vapor, então a mesma retorna à posição inicial e permite a vedação durante a fase de compressão pelo pistão. E quando o líquido passa pela palheta, vai ter uma deformação que vai além do limite de elasticidade do metal. Então, esse limite, né, quando se ultrapassa esse limite de deformação, é essa chamada deformação elástica, né, que ele vai, vamos dizer assim, manter a característica do metal. No momento que tem a chamada deformação plástica, é uma deformação permanente, então não volta ao normal. Então, o que acontece com a palheta? Ela não vai retornar à posição inicial e não vai ter a perfeita vedação. Aí, quando o pistão comprime o fluido, parte desse vapor vai retornar por parte do compressor. E quanto maior a deformação da palheta, por consequência, diminui a eficiência de compressão.
né? E quando já é demasiado esse dano na palheta do compressor, simplesmente a compressão não vai ocorrer, né? Então tem aqui a placa de válvula aqui, por exemplo, onde fica as palhetas, né? E a câmara de compressão, né, pessoal, ela é projetada para justamente não trabalhar somente com o vapor, porque o vapor tem uma alta compressibilidade, né? Já os líquidos, têm uma baixa, já pode ser considerado como incompressível, né? Então, você tem que ter um esforço muito grande para comprimir. Então, para elevar a pressão é extremamente difícil. Então, não compensa, tem que fazer. Você, você tem que manipular, então, o estado físico do fluido refrigerante para facilitar. Então, você pode fazer um compressor pequeno, você vai manipular o quê? Vapor. Você aumenta, então, a pressão dele aí, certo? Bom, então alguns componentes vão tender a quebrar, justamente porque o líquido é mais difícil, mais denso. Então você acaba com os parafusos cabeçote, a válvula de alta pressão e até mesmo entortar a biela. Tá vendo o tamanho do pistão aqui? Muito pequeno. Essas peças são extremamente frágeis, né? Se comparar, por exemplo, com o motor de um carro, um caminhão, por exemplo. Bom, tem a relação também, pessoal, de pressão e temperatura, né? Que a gente sabe que a gente anda com essas duas variáveis, né? No sistema de compressão a vapor, né? Então a gente tem que acompanhar as pressões de evaporação e condensação, que são as duas linhas do meu sistema de refrigeração, né? Pelo manifold, seja ele analógico ou digital. E eles vão ter relações com temperaturas e a mudança de fase, né? Então, a compressão do fluido vai fazer com que ele receba energia na forma de calor e mude a fase de vapor para líquido no condensador, né? Onde ele vai retirar o calor do ambiente, vai passar então de vapor para líquido. Então, ele perde calor por meio e se liquefaz, né? No evaporador vai ser o inverso, né? Então, vai ser a sucção do compressor. Então, ele vai fazer com que o evaporador ele vai o quê? Absorver o calor do meio e vai se evaporar. Então, ele vai passar de líquido para vapor. Então, considerando aí os fluidos típicos que a gente tem de refrigerador, né, no caso o R134A e o R22 e o 410A, né? Então, essa temperatura de mudança de fase ela permanece constante, porque a gente sabe que a maior parcela, o que de fato faz ali tudo acontecer, é a parcela de troca de calor latente, que é quando tem a mudança de fase. O calor sensível é uma parcela muito pequena, e até para efeito dos cálculos é praticamente desprezível. Então, o mais interessante é até a mudança de fase. Calor sensível aqui é fase que não compensa até para a viabilidade de um ar-condicionado ou de um refrigerador, por exemplo. Então, pessoal, né, então a gente tem aqui, ó, essa relação. Tem ela tabelado, tem ela pela diagrama de Mollier também, né? Então, para cada fluido refrigerante tem um diagrama de Mollier correspondente. Vendo? Então, por exemplo, ó, entre o condensador e o evaporador, eu vou ter a temperatura e a pressão, tanto no evaporador quanto no condensador. Aqui eu estou considerando o meu fluido refrigerante, o S134A. Bom, então aqui, ó, por exemplo, aqui está dando que a minha pressão no evaporador, ó, né, antes da entrada do compressor, é de 50,39. Então, é a temperatura da linha de baixa pressão. Então, tem que vir aqui, achar, por exemplo, 50,39, qual que é a temperatura. Ó, no caso aqui é 10, 11, 12, 13 graus. Já aqui, ó, 147, ponto 84. Aí eu tenho que achar a temperatura. Então, essa então é a relação. Outro exemplo aí que a gente tem, por exemplo, um ar-condicionado com R22. Então, ele trabalha uma temperatura externa de 35 graus. Então, ele tem uma condensação ocorrendo a 45 graus e a evaporação a 0 graus, né?
Então, com esses valores de temperatura, eu acho as minhas pressões. Então, a pressão de alta é de 236 PSI e a de pressão de baixo 57, né? Bom, e esse aqui, pessoal, como vocês podem estar vendo aqui, pode levar a erros, principalmente por sempre questão da inexperiência. É simplesmente o que é? Aumentar ou diminuir a carga de fluido refrigerante, né? Então, se você acha que bom, nossa, o valor está diferente do fabricante, eu vou ou colocar mais ou colocar menos e ajustar. Não necessariamente, pessoal. Então, a gente sabe que isso aí interfere, né? Colocar mais refrigerante, você vai sobrecarregar seu compressor, né? Você vai aumentar o compressor e tem todas aquelas implicações que eu falei em aulas passadas aí, né? E quando ocorre uma perda de fluido refrigerante devido a um vazamento, você não conseguir encontrar o valor da carga correta, a gente tem que fazer uma comparação de medidas realizadas ao longo do circuito frigorífico, né, com valores típicos, a fim de avaliar se o meu equipamento vai funcionar nas condições adequadas. Então, para fazer as leituras das propriedades do circuito frigorífico, eu tenho que acompanhar o funcionamento do equipamento. Então, não tem como, pessoal, tem que despender um pouco de tempo com relação a isso, né, dependendo do tamanho do sistema. E uma explicação, né, pessoal? Os valores da pressão também dependem da temperatura externa. Então, se a temperatura aumentar, a pressão também aumenta. Então, tem que ter essa relação. A gente sabe que não é fixo, né? A temperatura externa aumenta, então tem todos esses valores aí que se alternam aí, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado. Não é simplesmente não é um valor fixo, tem que aumentar ou diminuir, não necessariamente. Tem outros testes para verificar se a carga está ou não, está correta ou não. Bom, É, um dos testes de funcionamento que a gente tem, né, pessoal, é na parte elétrica, né, onde a gente faz o teste no compressor, para verificar se a corrente do compressor está dentro do especificado ou não, né, está dentro da normalidade. E a corrente elétrica do compressor, ela é influenciada pela pressão de condensação e aumenta quando ela aumenta, né? Então, essa pressão ali vai fazer o seu compressor ou trabalhar mais ou menos. Então, isso apesar de parecer insignificante, mas a corrente dá indício de muitas coisas do funcionamento, não só do compressor, mas do meu sistema como um todo, né? Então, o contrário também vale. Então, a corrente elétrica diminui se a pressão de condensação diminui, porque é um movimento, né? Se a pressão diminui, está trabalhando menos. Se ele aumenta mais, é porque, ou seja, ele está rotacionando mais, ou seja, tem mais corrente ali. E a pressão de condensação, ela é influenciada pela quantidade de fluido refrigerante, pela dificuldade de liberar calor durante a mudança de fase. Então, se ele estiver obstruído, né, ou seja, tem ali o condensador e ele está tampado, seja por sujeira ou alguma coisa ali, ou um obstáculo, você vai aumentar essa pressão de condensação, né? E se a temperatura externa estiver muito baixa, né, a pressão de condensação também diminui, né? Visto que influencia, né? Então, a temperatura externa, de certa forma, influi nessa pressão de condensação. Por isso que balizar ali, fazer uma decisão, tomar uma decisão se tem que aumentar ou diminuir a carga de fluido refrigerante, avaliando essa temperatura e pressão, não é a melhor, não é a decisão melhor a ser tomada. E além disso, pessoal, no teste elétrico, o técnico também tem que ficar atento, né, do componente que a gente chama de capacitor de fase, né? A função dele é diminuir a corrente elétrica do compressor a fim de compensar a dificuldade que a mesma encontra ao passar pelo enrolamento do motor do compressor, né, que geralmente ali dá uma perda de carga e exige-se mais. Então, para isso, utiliza um capacitor que é para um acúmulo de energia, né? E então aquele enrolamento ali, ele de certa forma funciona como uma resistência, então exige mais da corrente, né? Vai precisar de mais corrente. E se esse capacitor danificado, então você vai aumentar o compressor, você pode queimar o enrolamento e queimar os outros componentes elétricos, né?
E cuidado, né, pessoal, na questão do capacitor para manipular, né? Como o capacitor ele acumula energia, você precisa de certa forma desenergizar ele. Se você medir ele aqui energizado, você danifica o multímetro, você pode também tomar uma carga elétrica, né? Sofrer uma descarga elétrica, é perigoso aí tomar cuidado com relação a isso. Bom, então, pessoal, a temperatura do evaporador, né, a temperatura de trabalho, o fabricante recomenda uma temperatura de teste de funcionamento. Geralmente acompanha aí, por exemplo, um termômetro dentro do congelador e aguardar um determinado intervalo de tempo para determinar aquela temperatura, por exemplo, regulada no termostato, né? E geralmente no ar condicionado a gente encontra um valor de temperatura entre o ar quente que entra no evaporador e o que sai frio, né? Que aí o fabricante fala, né? Aquele que é o ar de insuflamento com aquele que sai climatizado. E por fim, pessoal, esse aqui de fato é o teste que vai verificar se tem carga ou não, né? Se tem mais ou menos carga de fluido refrigerante, que é o teste de subresfriamento e superaquecimento, né? O superaquecimento a gente faz ali na saída do compressor, perdão, antes da entrada do compressor ali, né, que eu tenho que ter o meu fluido como vapor, né, superaquecido, e o subresfriamento é o meu fluido na saída do condensador. Bom, então, pessoal, o fluido refrigerante, né, a gente sabe que ele é succionado pelo compressor, aumenta a pressão e a temperatura, né? Então, nesse teste a gente vai verificar se está bem mais ou menos, né? Bom, e para que que se faz isso, né, pessoal? É para evitar problemas, né? Então a gente sabe que no ciclo ideal, o que que é? O meu fluido refrigerante ele entra no compressor como um vapor saturado. Porém, esse vapor saturado não é garantido que ele é 100% vapor. Então eu preciso garantir que ele seja 100% vapor. Eu utilizo alguns artifícios. Um deles é superaquecer, ou seja, é aumentar um pouco mais a temperatura do fluido refrigerante que ele passa de vapor saturado para superaquecido. Então, ele vai aumentar um pouco mais sua pressão para poder garantir ele como total, vapor total aí, né? Bom, e no subresfriamento, quando ele sai do condensador, eu preciso também, ele entra no ciclo ideal, ele está como líquido saturado, só que eu preciso ter mais ainda, né? Além de aumentar a porcentagem dele como líquido, né, garantir que ele esteja totalmente como líquido e também a uma temperatura bem baixa, para ele ter o máximo de diferença de temperatura para ele trocar calor com o meio, com o ambiente que ele vai climatizar. Então, por isso que eu sub-resfrio ele, eu coloco uma temperatura abaixo daquilo que ele teria. Então, isso eu faço tanto numa ponta com superaquecimento, quanto na outra ponta no sub-resfriamento. Bom, então, o sistema de refrigeração que é bem projetado e mais econômico é aquele que leva em consideração a condição de temperatura externa do equipamento que mais acontece no ano, né? Então, quando se fabrica, se dimensiona, coloca-se vamos dizer assim, o pior caso, né? O pior cenário possível, que é o dia, vamos dizer assim, aquele dia considerado mais quente do ano para aquela região, porque está sendo projetado, né? Então, essa condição implica diretamente na quantidade de calor que atravessa, então, as paredes do espaço refrigerado, que vai ser extraído pelo evaporador e rejeitado no condensador, conforme, então, o ciclo de funcionamento de refrigeração. E a gente considera também que o evaporador e o condensador fossem tubos retos, compridos, né? Ou seja, você entende que ele foi totalmente ali alongado, porque as curvas ali também dão uma perda de pressão, são, vamos dizer assim, fatores a serem considerados no projeto. Então, para simplificação, entende-se eles como uma linha reta de tubulação ali. Bom, então imagino, pessoal, que a condição de projeto implique um ponto no qual termina a evaporação do fluido refrigerante dentro do evaporador.
E agora imagine que a condição do projeto implique no ponto que termina a condensação do fluido dentro do condensador. Então, em um dia que a temperatura externa, né? Então, ela é menor do que a do projeto, o que tende a acontecer? Ou seja, a gente projeta, pessoal, a gente considera pontos fixos ali, né? Então, a gente tem que fixar para poder dar um valor plausível, senão não sai um valor exato, não um valor mais ou menos que a gente deseja. Então, de certa forma, vai ter algum erro. Isso é inevitável. Tem em função da temperatura mais baixa, a quantidade de calor que atravessa as paredes do espaço refrigerado é menor. Então, vai sobrar fluido refrigerante no evaporador, né? Ou seja, se ele não troca todo o calor, então ele tem mais fluido ali, né? Então, a temperatura mais baixa também aumenta a condensação, pois é mais fácil rejeitar o calor no condensador, né? Fazendo sobrar, então, mais líquido, né? De certa forma, você melhora, né? Porque tem aquele delta T, né? Aquela diferença de temperatura, né? Então, para evitar o, o dano no compressor pelo fluido refrigerante na fase líquida, então ele escolhe um evaporador que seja um pouco maior, que suporte as variações de temperatura e mais um percentual de segurança. É um fator de segurança que a gente utiliza aí. E além disso, a gente utiliza dispositivos, né, como acumuladores de sucção, que extrai o fluido refrigerante pela parte de cima, aspirando somente a parte gasosa, né? Então, ao invés de conectar a tubulação direto, eu coloco esse acumulador de líquido, porque aí se ele tiver ainda algo de líquido, o líquido fica na parte de baixo e que ele evapora ali, e só vai o vapor para o compressor. Então eu evito do golpe do líquido entrar dentro do compressor e gerar o golpe, né? Aquele golpe de Ariete, né? E nos dias que a temperatura externa, né, é maior do que a de projeto, tende a acontecer o que foi relatado por dia frio. Então, fazendo uma temperatura mais alta, a quantidade de calor que atravessa as paredes do espaço refrigerado é maior e, consequentemente, falta fluido refrigerante no evaporador, ou seja, o ponto onde termina a evaporação se distancia do compressor, né? Então, a temperatura mais alta também diminui a condensação. Então, se diminui o fator de condensação, é mais difícil rejeitar no condensador, fazendo faltar ainda mais líquido no evaporador. E quando falta fluido refrigerante na fase líquida, né, ou seja, é justamente o líquido que eu preciso para passar no evaporador, vou ter perda de capacidade de refrigeração. Isso aqui foi o que ocorreu principalmente no pessoal naquela época de pico da onda de calor, né? Que muitos ar-condicionados vieram a falhar justamente por causa dessa condição aqui. Então, nesse caso, o que que se recomenda? Escolher um condensador que seja um pouco maior, que suporte as variações de temperatura e mais um percentual de segurança. Então, no outro lá que a gente viu, a gente tem que pegar um evaporador maior, que suporte as variações de temperatura e um maior percentual de segurança. Quando é um dia quente, a gente olha para o condensador, né? Então, olha para um ou para o outro, né? Bom, e do ponto de vista físico, né, pessoal, é difícil a gente identificar, por exemplo, os pontos onde termina o processo de evaporação e condensação, né? Então a gente faz uma espécie de estimativa, né? Ah, já que a tubulação ela não é transparente. Então a gente usa uma relação entre pressão e temperatura. Então a mudança de fase a gente chama de saturação. E esse ponto de saturação pode ser entendido como a temperatura máxima na qual existe líquido a uma determinada pressão. Se for mantida a pressão, temperaturas maiores do que a saturação vão fazer com que a substância se encontre na fase de vapor. E quando ela se encontra em determinada pressão, essa temperatura é maior do que a de saturação, diz que esse vapor, então, ele é superaquecido. Bom, então, para medir o superaquecimento, pessoal, a gente tem que saber a distância do término da mudança da fase líquida para a fase gasosa no evaporador, né? Então, por exemplo, se for medido 12 psig, por exemplo, no manifold, antes da entrada aqui na entrada do compressor, considerando, por exemplo, o R134A, vai ter uma temperatura de evaporação de menos 11 graus. Então, isso depende do fluido refrigerante. Então, lá eu encontrei 12 graus, 12 psi de pressão. Então, ele tem uma temperatura de menos 11 graus. E considere que foi colocado um termômetro na saída do evaporador, né? Então, a gente sabe que esse aqui é o teórico, né? E na saída foi medido um valor de menos 5. Então, tem uma diferença de menos 11 com menos 5.
Então, nessa situação, a temperatura de evaporação é igual a menos 11 graus e a final do evaporador, né, aquilo que foi medido na prática, é menos 5. Então, aqui pode ter certeza que terminou a mudança de fase, pois só pode existir fluido refrigerante líquido, né, que é a temperatura de saturação de 11 graus. Então, isso é a propriedade termodinâmica do meu fluido. Então, se eu coloquei menos 5, é para justamente superaquecer ali, né? Então, o projetista adota um valor de superaquecimento que é disponibilizado do manual do equipamento, que tem que ser conferido pelo técnico no momento da manutenção, onde a gente considera as variações de temperatura externa. Então, o objetivo dessa adaptação é proteger o compressor, né, contra retorno de fluido refrigerante na fase líquida. Então, com isso, eu calculo a temperatura de superaquecimento. Então, é a temperatura na sucção menos a temperatura de evaporação. Então, como eu determino o superaquecimento? Então, eu tenho que achar a temperatura na saturação, isso eu acho na tabela termodinâmica do meu fluido, e o que eu vou medir lá na saída do meu evaporador, próximo ali ao compressor, na sucção. Aí eu vejo essa diferença, que aí né, a gente sabe que quando se calcula ali na saturação, mais do que isso, né, ou seja, mais do que isso, você não vai ter ele na fase líquida, né? É só o vapor. Então, menos 5 aqui, você já vai ter certeza que ele está na fase de vapor. Então, você superaquece ele a uma determinada. Então, no caso aqui, ó, foi um superaquecimento de 6 graus, né? Bom, e a mesma analogia, pessoal, a gente faz para o subaquecimento, né? Que a gente determina a distância da mudança de fase no condensador. Então, da mesma forma, na saída condensadora, a gente sabe que ele é líquido líquido comprimido, né? Que é líquido saturado ali. A gente tem que ver ele líquido subresfriado. Tem que ver qual que é a temperatura ali de subresfriamento, né? Isso é justamente para ter o quê? O máximo de líquido para ele poder entrar ali no evaporador e ter a troca, né? Por quê? Por que que eu garanto isso? Porque no momento que ele entrar no evaporador ali, eu tenho menos ele esteja na fase de vapor, que aí é a maior parcela de calor sensível. A gente sabe que o maior rendimento é calor latente, que é quando faz a mudança de estado aí, né? De passa, por exemplo, de líquido para vapor. É o chamado lá flash gas, né? Então, esse subresfriamento é justamente para jogar lá na tabela, no diagrama de Mollier, com o mínimo ali de parcela de vapor, né? Então ele vai ter uma mistura de vapor, vai ter como, mas a gente sabe que a maior parcela vai ser de líquido. Aí com isso a gente tem também da mesma forma do subresfriamento. Aquilo que é calculado pela tabela termodinâmica e o que está na prática ali, né? Então, aí tem um exemplo, certo, pessoal? Vou finalizando aqui por hoje. Caso então o pessoal tenha alguma dúvida, questionamento, me procure. Tem o prazo lá que eu falei para vocês, né? Até domingo. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Vou desejar a todos, então, uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.